E aí, vocês viram Aquaman? Eu vi, né? Eu só lembrei de vocês. No meu podcast lá do Guerra Infinita. Porque já era o filme mais esperado de 2018, né? Segundo o viadinho do Alexandre. A ironia de vocês, de filmes, entrando no mérito aqui rápido, fazia até uma grana boa. Mas não era aquela esperada e sempre dividir a crítica. Dessa vez, não é uma questão de tu dizer que tu é ou não é decenalta, né? Cara, esse é o tipo de filme que a Marvel agora vai ter que coçar a cabeça. Pô, eu tenho que superar isso aqui. Eu não posso ficar... Será? Eu acho que você vai falar muito, eu acho, cara. Eu acho que isso é demais. Eu acho que ele exagerou um pouquinho. Porque... Mas assim, eu vou ver primeiro, mas eu acho que esse comentário foi bem exagerado. Quer dizer que o Aquaman virou um novo padrão pra ser seguido. Fala sério, gente. Pelo amor de Deus, não vi isso em lugar nenhum. Não, é porque... É porque teve esse. É porque, segundo eu vi, é um filme que é muito legal. Até onde eu vi nas críticas, né? É um filme que é muito bacana, muito divertido. Mas que tem seus problemas. Como todo filme tem. Por que eu disse que eu tô achando que o comentário desse teu amigo aí foi exagerado? Porque, pra mim, ele não. Como é que eu diria? Num patamar além. Ele tá numa concorrência. Finalmente, a porra da Warner conseguiu fazer uma concorrência frente aos filmes da Marvel. Isso que eu vi, né, no caso ali, assistindo o Aquaman, foi isso. Pô, olha, finalmente os caras, eles acertaram a mão, porque tem um personagem carismático, quer dizer, personagem não, é o cara mesmo, Jason Momoa, porque ele é daquele jeito na vida real. É o Momoa, não é o Aquaman. Isso, não é o Aquaman, o Momoa. Não foi aquele cast do tipo, olha, vamos pegar o Patrick Stewart pra ser o Charles Xavier, porque ele é um ótimo ator que pode encarnar um personagem intenso, não sei o que, tudo tal. Beleza, isso é um casting, é uma escalação de elenco. No caso do Momoa, na entrevista dele, ele diz isso, que o Snyder, ele me procurou porque ele queria mudar aquela imagem do Aquaman. Então, olha, eu quero que seja você mesmo. Ele deixou o cara solto lá, olha, tu não vai interpretar ninguém, tudo. Ele é daquele jeito mesmo, eu sigo ele em Instagram, Twitter e tudo tal. Teve uma história dele já há um tempo atrás, que ele apostou com um colega dele, lá com um amigo dele, que ele ia conseguir acertar machado, jogando machado assim num alvo, depois de beber 3 canecões de cerveja. Aí o cara, tá beleza, ele bebeu lá os 3 canecões de cerveja e ficou jogando machado naquele alvo de madeira redonda assim. O cara não tem nada de diferente ali. Eu tava vendo o Momoa falando umas frases. Mas Alexandre não, Paulo, desculpa. Tu falou, porque é o cara. Mas quando contrataram o ator pra fazer o Tony Stark e viram que o Tony Stark não era o Tony Stark, nós tivemos a outra personalidade tomando posse, sabe? Isso sempre é interessante, os argumentos que te dá, né? Mas e o PT? Mas e o PT, Bruno? Para com isso, Bruno. Fala sério. Ali foi diferente. O Momoa sendo ele mesmo uma coisa. Agora o Downey Jr., ele é um puta ator. Ele construiu ali uma persona pro Tony Stark. É isso que eu ia falar. Parecida com ele, mas teve uma construção ali. Entendeu? Baseado nele. Entendeu? Sim, mas teve uma construção. Tanto tu vendo os making off, tem uma construção, a escola da melhor piada, a escola do melhor diálogo. Coisa que tu sabe que não tem no Momoa. O Momoa viaja como o Momoa é ali. Ele não tá interpretando nada, ele não teve um trabalho ali. Ele quase dizer que o cara não interpretou é meio pesado. Não, pode ser pesado. Se tu achar que repetir fala do roteiro ou interpretar, não sei, né? Até as gírias que ele usa nas cenas que eu vi são as gírias que o Momoa usa no dia a dia dele, entendeu? E ele faz isso no filme. Por isso que quando a gente tava falando de Aquaman, essas coisas, a gente apelidou o cara de Aquamomoa. E não foi à toa, é daquele jeito mesmo, cara, né? Quem tá interpretando, porque olha só, se a gente parar pra analisar mesmo, quem é o Aquaman clássico é o Orme, porque o Patrick Wilson... Tem gente que tá dizendo que, por exemplo, a opção mais fiel seria ter escolhido o Patrick Wilson pra ser o Aquaman. Não tá falando que pra ficar fiel mesmo aos quadrinhos deveria ter sido o Patrick Wilson. Ele é parecido, mas o personagem, né, ele ficou assim meio escandaloso, né, tipo o cara, o vilão agora na franquia Star Wars, né,
De perto, Atlântida, não sei o que, eu achei que Jesus, pra que isso, cara? É meio estriônico, realmente, tem essas coisas. Mas é próprio de filmes de... Só que tem que ver que o Patrick Wilson, ele consegue fazer isso também, né? Porque ele é um ótimo ator, caramba, aquele cara. Não, eu achei muito bom. O lance é que esses estrionismos, assim, são típicos de filmes de personagens baseados em quadrinhos, né? A gente não vai retirar isso, né? E todos os até nos filmes sérios... Tem alguns vilões, né, que fazem, né? Isso. Até Voldemort fazia, né? Tem alguns vilões que eles têm essa faceta mais infantilóide, né? Olha, o que o Bruno lembrou aí, mas olha só, no final lá do Harry Potter, ele grita, né? Harry Potter! Está morto! Sabe, essas coisas assim. Então, esses estrionismos são com uma dificuldade na respiração, né? Isso, parecia que ele tava com a varinha enfiada no nariz. Tadinho, é parente do Curirim. Olá, pessoas! Estamos aqui começando o 5º episódio do Tripodcast com Alexandre Coelho. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como vai? O nosso outro sobrevivente é Bruno Ferreira. Pessoal, é o seguinte, nesse mundo que estamos vivendo, uma das melhores coisas que se você puder fazer e deve fazer é tirar um tempo das redes sociais, não falar com ninguém, não veja nada, nem que você, quando voltar, você seja um completo zerado, alienado, mas você tem capacidade de entender tudo, mas essa paz de espírito é necessária. É muito necessário. Vá para o mato. Vá para o mato. Vá para o mato. E eu sou Paulo Marques e lembre-se, nunca subestime a capacidade humana de fazer burrice. Pois, falando em subestimar, esse foi um tema que a gente conversou e tudo, e deu briga, deu discussão e tudo, porque é difícil de chegar num acordo, né? Afinal, o que é um filme subestimado? A gente leva a questão financeira, a questão da crítica, a recepção da crítica, afinal, o que seria um filme subestimado? Então, cada um de nós aqui escolheu um filme que a gente vai falar vai defender o porquê dele ser subestimado, né? Se ele realmente cabe num critério de a crítica foi ruim, mas ele é legal, ele é bom, ele tem seu valor, ou ele não teve um alcance de bilheteria muito grande que ele deveria, enfim. Começando aqui, o Alexandre pegou um filme que eu acho que ele é realmente subestimado, eu gosto muito desse filme. Acho muito legal. Eu começo? A metalinguagem dele é muito bacana mesmo. As subversões que eles fazem do tema, que é qual, Alexandre? Eu escolhi O Segredo da Cabana. Dirigido por Drew Goddard e com o roteiro do Joss Whedon. É do Joss Whedon? O roteiro do Joss Whedon. Joss Whedon e mais alguém que não lembro agora. Bom, eu escolhi esse filme porque ele casa com o que eu acho que realmente é um filme subestimado. É um filme que ninguém liga, ele tá aí, ninguém dá nada pra ele, entendeu? Ele continua, ele nem foi assim, não tem nem critério de bilheteria, nem de nada. Ele é simplesmente um filme que tá aí no catálogo e ninguém conhece, entendeu? E muita gente, até gente que curte filme de terror, mas não entende realmente os filmes de terror, né? Vai assistir e vai achar ruim. Enquanto na verdade ele é um filme que, como tu falou, ele subverte os gêneros, né? Os gêneros que ele subverte, né? Ele tem muita metalinguagem e tipo, ele já começa completamente diferente, né? Porque ele começa. Quando ele começa o filme, tu fica pensando assim, foi esse mesmo filme que eu aluguei aqui? Ou então o mesmo filme que eu escolhi pra ver? Isso. Dois caras conversando numa empresa, que negócio é esse? Tipo e de repente aparece aquele letreiro grandão com o nome grandão, assim, pá, O Segredo da Cabana. Mas por que tá começando assim? Muito bacana esse começo, cara, que eles estão no escritório, assim, num aquário, né? Aí monitorando um monte de tela, aí os caras ficam conversando, fazendo piadinha de trabalho. Cara, o que tá acontecendo aqui? Aí tu fica pensando, bom, talvez um desses caras seja, sei lá, o pai do Thor, né? Ou o pai da namorada do Thor, alguma coisa assim, etc. Aí não, conforme vai desenvolvendo, aí quebra completamente, que vai pra aquela coisa bem clichê do grupo de
universitários, colegiais, sei lá o que, né? Adolescentes que vão passar um fim de semana no acampamento. Que porra é essa? Tava um filme, agora há pouco era um filme, agora é outro. Então, o que tá acontecendo, né? Não, e é bacana que ele subverte, assim, né? Ele dá uma invertida, aqueles os parâmetros, né? Dos filmes de terror normais, né? Porque tu começa o filme, tu já vê que os estereótipos estão todos trocados, né? Uhum. Tipo, a mocinha do filme, geralmente, no filme de terror, é a Virgin Girl, né? Uhum. Mas quando só que assim, não são coisas que tu vê descaradamente. Tu nota por diálogos, uma frasezinha aqui, uma palavra ali, que tu vai perceber que a principal, ela não é a Virgin Girl. Na verdade, é ela que é a Slut, né? Ela que é a vadia, né? Aí tu vê que o Thor, que teria o Chris Hemsworth, que teria tudo pra ser o esportista, né? O garanhão e tal, né? Que faz bullying com todo mundo. Tu vê que, na verdade, ele que é o CDF. Ele ele diz lá uma frase rápida que ele solta, que ele diz que ele lê pra caramba, né? Que ele estuda, que ele é inteligente. Na verdade, o outro rapaz que ele traz lá é que é o esportista burro, né? Uhum. E aí sempre tem o rapaz lá, o drogado. Aí tem todos vão viajar pra cabana. E aí tu vê como eles forçam dentro da cabana, né? O estereótipo a ser aplicado, né? Isso. Forçar o estereótipo e como vai errado. O cara que é o inteligente de repente fica burro, o que é o inteligente, o que é o burro de repente fica inteligente. Aí a menina que é a Virgin Girl, ela vira a Slut, né, na hora. Eles têm os mecanismos lá que eles controlam tudo, era como se fosse um console. É um console de comando de produção de slash filme, de terror. Cara, tem uma parte que eu acho muito bacana, que é quando eles falam lá, olha, lá no Japão não tá dando certo. Aí aparece uma parada meio o grito misturado com o chamado de uma classe de colegiais exorcizando uma menina cabeluda. Eu, caraca, moleque, olha, eles pegaram até sem noção. Eles pegaram até essa parada do terror oriental. Muito doido isso. Tu percebe que cada localidade usa o seu estereótipo, né? Isso. Trabalha com o seu estereótipo de filme daquela região e tal. É como se aqui no norte, em Belém, fosse assim a história da Matita Pereira, ou então a moça do táxi. Nas regiões sertanejas do Brasil tivesse algo a ver com mula sem cabeça, Saci Pererê. Esses aqui seriam os nossos sacrifícios dos jovens para alimentar os deuses antigos. E tu faz os deuses antigos agora, né? Que já é um pequeno spoiler pra galera. Mas é porque o filme tem esse elemento de eu acho que é meio até parece uma coisa Lovecraftiana, né? Lovecraft, mitos de Cthulhu e tal, dos deuses anciões. Eu acho bem bacana esse elemento também. Tipo, o filme ele tem essa pegada metalinguística e ao mesmo tempo ele tem uma ficção bacana, sabe, dentro dele. E eu acho que eu acho assim que o filme, eu acho que é um filme que tem uma ideia tão legal que renderia pra mim uma série de filmes ou uma série de TV, não sei. Isso, eu imaginei isso também. Cada episódio focando num país, né, executando o ritual e tal. Acho que é uma metodologia tão bacana ali que eu acho que ia ser bem legal assim. Se rolar. No YouTube tem um vídeo que é assim, os filmes que são mais pausados. Aí o Segredo da Cabana tá no meio deles, porque tem coisas ali que os caras veem tanta referência a filme de terror, né? Porque tem aquelas referências óbvias de zumbi, do Jason, né? Que é o slasher movie. Aí tem uma parte lá que a menina já tá dentro de um vidro, que vem um careca, branquelo com olho esquisito, todo de couro. Aí, porra, isso aí é referência a Hellraiser. Tem referência, assim. Mas aí tem algumas coisas. E tem muita. Cara, ele tem referência até a games, quer saber? Isso. Tem uma parte que é quando eles estão lá, na caixa. Eles estão tipo, nos cubos. Tu pode ver os monstros que usam. Aí lá tem os monstros que são de um jogo, Dead by Daylight. Isso, aí ele vai abrindo, né, um zoom assim, fazendo um plano geral. Aí esse é um dos momentos mais pausados dos filmes. Aí os caras, pra eles pegarem essas referências, quando eles estão atacando, os monstros estão atacando todo mundo também, né? É muito legal. Eu vi esse filme assim, vamos ver qual é. Aí quando eles começam olha, tem esses 5 aí, aí eu pensei, interessante isso daí. Eles são de um departamento que
que controla sacrifícios humanos baseados nesses clichês de filme. Pô, legal, gostei. Aí eu fui vendo, aí foi evoluindo aquela ideia, tudo e tal. Quando chega lá no final, caramba, muito bacana. Olha, muito bacana esse filme. Gostei dele, gostei dessa invenção. Cara, se tu parar pra analisar o filme ele é muito inteligente, tem muitas camadas. A própria parte do pessoal que trabalha lá no controle, né? Central de controle. E tem uma trama paralela com eles lá, né? Com o próprio cara que é o chefe, tem uma trama paralela que é boa, é comédia, mas é interessante, claro, tem uma conclusão, né? Tem uma trama paralela deles, tem uma outra inversão, porque tem uma questão do filme de terror que é o seguinte, que é a punição, né? Aqueles estereótipos que a gente vê do filme de terror, tipo assim, o casal que transa vai morrer, a pessoa que faz isso vai morrer. Isso, na verdade, é uma espécie de ritual de punição, né? Porque o cara faz uma coisa errada, aí o assassino vem e mata ele, entendeu? E aí, se tu vê aquilo que os jovens que estão na cabana não fazem, o pessoal que tá lá dentro começa a fazer. Sala de controle, entendeu? Tem uma inversão. E eles eles morrem no final porque já são punidos, porque eles acabam cometendo os erros que o pessoal que os jovens dos filmes de terror sempre cometem. E Paulo e Alexandre, desculpa cortar aí vocês, mas só pra dizer o seguinte, quero pedir de antemão desculpa, porque quando o Alexandre citou o filme, eu pensei que era A Cabana. Não é A Cabana. Por isso que eu falei livro. É o Segredo da Cabana, tá vendo? Aí depois tu falando. Tu já viu esse, Bruno? Já assistiu? A Cabana, eu li o livro. Não, O Segredo da Cabana. Não cheguei a ver. Fica a dica pra você, assiste, cara. Muito bom. É muito legal, muito divertido mesmo o filme, cara. Então, pois é por causa desses valores que eu acho que esse filme ele é um filme subestimado. É um filme que tá lá no catálogo jogado, ninguém liga, mas quem tiver cabeça pra isso, for assistir vai perceber essas coisas, vai ter uma joia assim na mão. Eu tô vendo aqui algumas informações, né? Ele tem uma média de 6 pontos, assim, de 6 de 10. Aí ele teve um orçamento de aproximadamente 30 milhões e só pegou 66 milhões de bilheteria. Né? Mas ele teve várias indicações, no caso, desses prêmios Teen, sabe? Prêmios de jovens, assim, de melhor terror, Critics' Choices, essas coisas assim, sabe? Prêmio Hugo. Ele não ganhou, por óbvio, né? Mas foi aquele, digamos assim, aquele início de, olha, esse filme aí tem mais pra contar do que a galera tá vendo, né? Porque ele realmente, pelas notas que ele pega aqui, né? 2,5 estrelas de 5, 6 de 10, essas coisas, o pessoal, que filminho de nada. São poucos os sites que eu tô vendo aqui que dão uma crítica positiva, assim. Tipo, tem um site aqui chamado Coxinha Nerd, abraço, e ele tem aqui, olha, muito mais que um filme trash, né? Aí ele bota exatamente essas coisas, que ele tem várias camadas, né? Tem a metalinguagem dele, as subversões de gênero e etc. E é um filme que todo mundo deveria dar pelo menos uma chance, assim. Ele é muito mais de comédia, eu acho, né? Muito mais de comédia. Muito mais de humor negro, né? Uma comédia de humor negro. Isso. Mas tem o seu tom de gore também, assim, né? Bastante gore. Porque tem que ter, né? Tem a questão do que eu tô vendo aqui, né? Citando, é uma coisa assim meio dos antigos deuses do mal, né? É uma questão pagã que é citada aqui. E eu vou ver o filme pra colocar, mas eu tô procurando aqui, eu dei uma lida aqui, interessante. Pra quem liga pra essas coisas, né? O filme parece que tem uma taxa de aprovação de 98% no Rotten Tomatoes e uma pontuação média de 7,9 de 10. Ele é roteiro do Joss Whedon, é por isso que eu tive lá uma galerinha assim meio conhecida, né? Como o Thor e tal. O Thor, ele tá aí depois de ter feito já Thor. Foi antes de Vingadores isso daí. Depois de ter feito o primeiro Thor, né? O primeiro Thor. Depois de ter feito Thor. Logo um pouquinho antes de Vingadores, eu acho que... porque o filme é de 2011. Bom, então vamos lá. Agora esse aqui que deu problema. Bruno. Vamos lá. Não tem problema, são os conceitos que vocês têm que entender. Tá, então vamos lá. Defenda por que ele é um filme subestimado. Primeiro diz qual é o filme. Antes de falar o nome do filme, eu vou só corrigir o tempo verbal. Não é que ele foi. Hoje ele não é mais. No caso, uma obra do Stephen King,
que é Um Sonho de Liberdade, que pra mim é a top 3 dos filmes que a pessoa tem que ver antes de morrer. Mas por que eu falo isso? Porque é o seguinte, primeiro, esse filme é oscarizado, ele tem uma porrada de premiação, indicação pra caralho. Foi o filme que deu nome pro Darabont, né? Porque o Darabont ele era um diretor assim do tipo, olha, vai lá e faz esse filme. Aí foi a estreia dele. Aí no grande circuito. No grande circuito parece que foi. Porque, se não me engano, ele foi diretor da A Bolha Assassina, esses filmes mais, digamos assim, underground, essas baboseiras assim que a gente chama, né? Aquelas bobagens assim que é só pra passar num circuito pequeno. E assim, mostrou. Na verdade, ele dirigia era curtas. Isso. Não era um filme, assim. Sabe? Aí, um dos critérios que a gente tava debatendo antes da gente fazer esse podcast era assim, o que leva um filme a ser subestimado? É a bilheteria, premiação, indicação. Isso é considerado, né? Aí, no caso, o Bruno ele tá falando se ele foi subestimado, mesmo que com toda essa caralhada de premiação e indicação, eu acho que ele não foi. Mas vamos lá, Bruno, por que tu considera que o Sonho de Liberdade foi um filme subestimado? Pois é, né? Nós tivemos a questão assim, que a gente vê muito na questão do cinema, que até ainda agora permeou o nosso bate-papo, de que aquele filme, se ele mexe com a pessoa, ele é bom, mas às vezes não é bom, né? Se ele arrecada muito da bilheteria, também ele pode não ser bom. Com aquele filme assim, dito cabeça, falam tanto esse filme uma bela de uma porcaria. O que acontece é o seguinte, o filme, quando ele foi lançado, ele teve um problema de bilheteria. Por mais que nós sabemos que filme com bilheteria grande não significa que seja um filme bom. Então esse filme, quando ele foi lançado, ele arrecadou 16 milhões de dólares, sendo que ele custou 25. Já teve um prejuízo aí. Depois que ele foi indicado ao Oscar, né, inclusive a 7 Oscars, ele conseguiu ganhar o dobro, ou seja, ele somou 32 mais 32 e deu um total de 58 milhões de dólares arrecadados. Por que ele deu esse problema de bilheteria? Uma das questões era o seguinte, é que era um filme que estava disputando com o Pulp Fiction e Forrest Gump. O Pulp Fiction, né, que a gente sabe ou não, a violência chama a atenção, e o Forrest Gump, porque é aquela narrativa do Spielberg, Spielberg, acabou. Porque não precisa falar muita coisa. O Forrest Gump é com o Tom Hanks, e o Tom Hanks tem credibilidade. Os Simpsons já disseram isso. Então, os Simpsons já disseram isso. A gente é acostumado a já ver o Tom Hanks há bastante tempo fazendo coisa boa. Eu ouvi também um comentário, acho que foi do próprio diretor, falando sobre o título do filme. Shawshank Redemption. O nome Shawshank. Só pensava assim, quem é que vai ver uma porra chamada Shawshank? Entendeu? Já é difícil de falar, ainda vai o pessoal querer ver, não deve ser nada isso aí. Pois é. Nós temos aqui muita coisa influencia, né? Muita coisa influencia. Aí o que acontece? Quando nós tivemos o advento do home video, né? Do videocassete, olha só, nós estamos velhos, nós estamos hoje no período de filmes via Netflix, né? Compartilhamentos e tal, já passamos pelo DVD, pelo Blu-ray, mas o Blu-ray ainda tá, o DVD e o Blu-ray ainda estão aí, né? Mas estamos do videocassete. O filme, ele talvez for indicado, não me lembro direito se foi por psicólogo, por terapeutas, e aquilo ali as pessoas foram vendo e foi um sucesso de venda e de aluguel. Tanto que o Darabont, né? O Morgan Freeman, o Tim Robbins, eles recebiam, olha só, hoje estamos em e-mail, redes sociais, né? Eles recebiam milhares e milhares de cartas. Os escritórios, carta pra ti. O que era essa carta? Era agradecendo, poxa, esse filme ajudou a vencer uma depressão, eu perdi um filho, eu também tive a questão de um parente que foi preso injustamente, mas que ele aguentou. E aquilo ali mudou. E durante anos depois, esse filme que foi lançado em 1994, né, ele servia de base, ainda servia como se fosse para esses atores aí uma Comic Con, porque o pessoal chamava, eu quero que tu fale, por mais que, poxa, eu vou ficar falando de novo esse filme, mas é um filme que os três, né, eu vou chamar aqui o Morgan Freeman, o
o Frank Darabont e o Tim Holland, eles tinham um prazer total de falar. Por mais que fosse, por exemplo, tanto um bate-papo assim com um público, né? Tipo uma Comic Con, como também fosse uma questão assim mais cabeça. Mas o que era? O que o Alexandre falou, essa intervenção do Alexandre eu achei interessante, né? Até o nome é difícil de falar, mas o filme é totalmente diferente. O filme, ele te dá uma ânsia. E tem uma coisa que, pra você que não viu, assim como eu não vi O Segredo da Cabana, mas se você não viu Um Sonho de Liberdade, meu amigo, negócio, tem que assistir e levar umas porradas. Não, olha, eu faço um conselho. Você que não assistiu O Sonho de Liberdade, faça uma dobradinha Frank Darabont e Stephen King. Assiste Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Se não reter uma lágrima, você é um filho da puta desumano. E rendeu até aquela história, né? Conhece aquela história que o Stephen King conta? Não. Que ele encontrou com uma senhora na rua. E a senhora falou assim: você aqui escreveu Stephen King, né? Eu não gosto de você escreve coisas horríveis. Eu gosto de histórias como Um Sonho de Liberdade, ou Green Mile, né? Minha vez. Aí ele falou, mas essas histórias fui eu que escrevi. Aí ela bateu nele: não, mentira, sai daqui. É que nem você, não pode ser você. É que nem o cara. É que nem algum blogueiro, algum maluco assim, aparecer escrito odeio Stephen King. Aí, no outro dia, amo, conta comigo. Porra! Porra, né? Aí, não, e a velha ainda bateu nele assim, dando tapinha no braço dele. Não, mentira, tua. Não pode você ter escrito aquelas coisas que eu gosto. É um mentiroso! Saiu praguejando. Que maluco. Ei, mas deixa eu contar aqui que esse filme, né, que esse é um conto do Stephen King, né, e que o final dele, ele foi modificado, porque originalmente o filme só mostrava o Richard, né, que é interpretado por Morgan Freeman, indo atrás do Tim Robbins. E o seguinte, tanto o diretor, né, quanto os produtores falaram, mas o filme vai acabar assim? Não vai, ele vai encontrar ou não vai encontrar? Aí não, eu vou fazer um final, vou fazer isso se encontrando lá no México, né? No Pacífico. E foi que é um dos filmes assim mais. Ele é bastante emocionante, né? E que é um filme bom que ele te prende uma respiração. Porque eu acredito que acho que a maioria, se vou jogar 90% que vê spoiler, no momento da fuga, né? Cadê o Shawshank, né? Cadê ele? Quando vão procurar na cela, eu falei, mas ele pegou uma corda, ele se matou e. No caso, a minha esposa falou, eu não acredito que passou o filme todo e ele se matou agora. Eu falei, calma. Aí quando o cara arranca o pôster lá da atriz, aí vê aquele buraco, aquela cara, aquela surpresa, aquilo. Eu falei, cara, isso é o cinema. É o tipo da coisa que, pera aí, eu vou pagar o ingresso de novo. Valeu a pena. É muito bom esse negócio. Muito legal. No caso, é perseverança, né? O cara, ele tem aquela perseverança de eu não vou ficar aqui, né? Ele ficou 20 e poucos anos, né, sendo usado, né? Porque ele era contador, né? Aí ele era usado pelo diretor da prisão para sonegar impostos e tudo. Aí nisso ele... E ainda deu um jeito de foder com o cara, né? De ferrar com o cara. Ferrou com o cara e pegou uma boa parcela daquela grana que o diretor desviava, né? Pra ficar com ele. Ele botou numa conta fantasma lá e tudo. Aí ele se mandou da prisão. Durante todo esse tempo que ele tava trabalhando pro cara, ele tava fazendo aquilo. Ele foi esperto, hein? Foi muito Esse cara tá me usando, eu vou usar ele também. Foi muito inteligente. Porque ele também, eu acho que também fica aquela questão, peraí, um diretor, o cara ganhava, vamos dizer, 10 mil, ele não podia estar ostentando um lucro de 50 mil, né, por mês, um salário de 50 mil. Então o que ele vai fazer? Não, eu vou pegar um pouquinho mais, eu vou pegar um que eu vou poder gastar, ter o meu gasto, e vou poder ostentar, mas não vou ostentar tanto, mas uma parte da grana, ela vai ficar guardada, um dia eu pego lá, porque sempre vai ter, essa grana é que o cara apareceu lá. Que foi interessante, né? Como ele falou, dá para tirar a carteira da Previdência, a carteira de motorista, tudo pelos Correios. Hoje, e aquela cena foi sensacional. E o principal é o seguinte: que o cara, eu me esqueci qual é o nome da pessoa que ele criou. Vamos chamar de Frank. Aí, senhor Frank, é uma pena que nós vamos perder um cliente como o senhor.
Aí, deseja mais alguma coisa? Sim, por favor, despache junto com a sua correspondência. Aí, aquilo ali foi uma porrada no outro dia. Todo Não, agora tem Aí uma, prende tem uma, logo. eu acho que a parte mais assim triste do filme todo, assim, que o filme é um drama muito bacana, muito legal, mas aquela parte assim que tu fica, porra, cara, que coisa horrível. É aquele velhinho que se mata. Que a história dele é muito triste, que ele foi preso. Porque ele não conseguia viver mais fora, né? Ele foi preso Ele ficou dentro do adolescente. Ele foi preso adolescente. Tanto é que os presos eles têm uma expressão eles usam um nome de alguém verbalizado quando o cara não consegue sair da prisão. Ele é libertado, ele cumpre a pena dele, ele é libertado, mas ele não consegue viver lá fora, ele continua preso, né? Ele continua em Shawshank. Não é mais o mundo que ele conheceu, né? Ele continua lá. Aí esse Não, velhinho... ele é institucionalizado. É, algo assim. Ele ficou assim. Aí esse velhinho, ele foi preso adolescente, quando ele tinha 16 anos, 17, muito, muito moleque, porque ele roubou um negócio lá, não sei o que. Aí ele passou a vida toda dele na prisão, ele trabalhava lá na biblioteca e etc e tal. Aí mandaram ele, olha, agora tu tá livre. Aí ele vai pra lá, aí quando ele foi preso não tinha carro. Aí ele vê carros passando, quer dizer, tinha, né, aquele modelo T da Ford, aquele com rodão e tudo. Aí já, como já é na década de 60, se eu não me engano, já tem aqueles modelos grandões, assim, aqueles Cadillacs e tudo, ele fica espantado, ele não consegue trabalhar direito, tudo que ele vai fazer ele pede permissão, tudo, ele não aguenta. E se enforca lá no albergue que ele estava hospedado. Cara, coisa, assim, saiu da mente de um escritor isso, mas é algo tão real, né? Imagina um moleque que é preso assim, tão novo, passa, sei lá, 30, 40 anos lá dentro, o mundo vai mudando aqui fora, aí quando ele sai, completamente maluco aquilo dali, ele não consegue se atualizar, ele não consegue se adaptar àquela nova sociedade, as novas regras, etc, vestuário e tudo, ele continuou preso, tanto na prisão quanto nos 40 anos antes de quando ele foi preso, né? E, enfim, eu acho muito, muito bacana essa parte da história. A gente conseguiu entender qual foi o ponto do Bruno, né? Porque quando ele falou Um Sonho de Liberdade, eu fiquei, peraí, esse filme não é subestimado. Aí não, ele realmente é subestimado. Ele foi, né? Não, pois eu acho, pelo tipo público, assim, porque eu acho que o público da época... Eu não concordando, acho que depende do que a gente deve dizer. Filmes que foram subestimados, depende de como a gente conceitua, né? Mas se for, por exemplo, para dizer que é um filme que ainda é subestimado, não é. Não, ele não se encaixa nisso. Eu acho que ele foi subestimado de um período muito breve, assim, né, da estreia dele, porque foi um filme de fim de ano também. Então acho que da estreia dele, né, até a indicação do Oscar, teve um tempo muito breve, assim, foi descoberto e foi aclamado unanimamente, né? Então ele é um filme que hoje em dia já é aclamado, então por isso que eu não concordo dele entrar numa lista de filmes subestimados, né? Que nem Blade Runner, né? Blade Runner mas também, eu foi concordo uma com a história bomba. do Bruno, realmente naquele momento ele tem uma história de subestimação, né? O Blade Runner na época do cinema dele foi uma bomba, né? O pessoal detestou, é poluído, é uma merda esse filme, visual dele, bando de anão de circo, não dá pra entender porra nenhuma e não sei o que mais, tudo. Só que aí aos poucos a galera, não, peraí, olha que interessante, não sei o que, blá, blá, blá. E aí a gente chegou em 2019, não tem replicante, não tem carro voador e eu tô chateado pra caralho com isso. Bom, enfim, o Alexandre, a gente conversou, né? Assim, por que eu considero este filme, até hoje, subestimado? Primeiro que ele não é um filme de ação. Muita gente, um filme de ação, tudo. Ele realmente tem, né, uma ação policial e tudo, mas o lance é mais aquela brincadeira de sacanear clichês do gênero ação policial e tudo e tal. E que poucos lugares, são poucos os sites, são poucos os críticos que eu vejo falar desse filme, dizer assim, não, ele tem um valor, tudo, são pouquíssimos, que é O Último Grande Herói. Pois é, por que eu acredito, eu
considero, né, o último grande herói subestimado. Primeiro, ele não foi bom de bilheteria, não tem pouco. Né, ele até que custou muito, né? Porque filme de ação realmente custa muito, né? Ele pega uma grana violenta, né, para fazer aqueles Isso é verdade. efeitos, tudo tal. Apesar de ter dois nomes, né, um nome lendário e o outro que na época era um grande nome, ele não foi muito visto. A bilheteria também foi relativamente baixa, né, para um filme desse gabarito, né, e ele não teve assim grande repercussão entre os críticos, entre o público. A aceitação dele é relativamente baixa, né, até hoje. Quer dizer, entre o público já melhorou, né, mas assim, entre os críticos o pessoal grande merda o último grande herói, sabe? E que é com o Schwarzenegger na época recém-saído do Exterminador 2, né, que é o melhor filme de ação de todos os tempos, e do John McTiernan, que ele fez Predador, Duro de Matar e Caçada ao Outubro Vermelho. Né? Caçada ao Outubro Vermelho, se eu não me engano, é mais ou menos dessa época, 91, 92. E o último grande herói é de 93, sabe? Aí tem um roteiro do Zack Penn e do Shane Black. O Shane Black que é o cara que dirigiu recentemente o Predador, que não é bom filme. Aí ele... Também o Homem de Ferro 3. Isso, o Homem de Ferro 3. Ele foi co-roteirista do Predador original, lá com o Schwarzenegger. Ele também atuou. Ele é o cara do rádio, né? Aquele do óculos grandão. Aí o que? Eu tô lendo, né? Ele é considerado uma comédia de ação e fantasia, porque tem aquele elemento mágico do ingresso, né? O ingresso do Houdini, que transporta o moleque para o mundo dos filmes, para o filme que ele está vendo, mas se tem uma porta de entrada, essa mesma porta também serve para sair, né? E é o que acontece lá pelo meio do filme. Os caras, o vilão do filme lá, o Charles Dance, tá aí, um ator subestimado, Charles Dance. Concordo. Concordo. Eu acho ele subestimado, cara. Esse cara é muito... Ele tem uma expressão, né? Ele tem uma postura assim imponente, né? E o jeito que ele fala as linhas e tudo, né? Tem um papel dele que é muito diferente do que ele faz no geral, que ele é aquele médico que cuida da Ripley no Alien 3, que lá ele faz um cara todo bacana, assim, legal. Sim, verdade. Tal. Aí tu pega esse cara, aí tu vê, ele é o diabo do Rápido Menino Dourado, ele é esse assassino do Olho de Vidro, do Último Grande Herói, ele é o Tywin Lannister, que era o melhor personagem de todo o Game of Thrones, melhor do que Tyrion, Jon Snow, Daenerys, era o Tywin Lannister, aquele cara, porra, era muito foda. E ele não é muito... É que nem o Kieran Hines, que era o Júlio César na série Roma. Esse cara também ele é um puta ator, mas que a galera, sabe, não conhece ele. Mas enfim, voltando para o Último Grande Herói, né? Aí pegando algumas informações aqui, né? Ele teve um orçamento de 85 milhões, que porra, em 93 era grana pra carai, e só teve 130 de receita, sabe? Então o lucro dele... Pouquíssimo. O lucro dele foi de mais ou menos uns 45 milhões, assim, sabe? Não teve lucro, né? Porque tem que ter o dobro da bilheteria, do dobro do custo em bilheteria pra pagar, né? Exato. Pra começar a ter lucro, né? Fora que tem o marketing, que é por fora. E ele pega essa coisa dele, é muito legal que ele satiriza, né, essas coisas. Tem uma parte lá que eles vão, né, que o moleque tá querendo provar. Não, mas esse mundo aqui é de filmes, não sei o que. Você quer ver que você é um ator? Vem aqui Aí vão numa locadora, lá numa Blockbuster. Aí ele pega o pôster do Exterminador do Futuro 2, só que é o Stallone que tá no pôster. Aí ele, eu adoro esse filme, eu sou muito fã desse cara, não sei o que. Ou seja, ele faz essa sátira dos filmes de ação e também faz umas brincadeiras entre os atores de ação, né? Que tá lá no final, que tem a premiere do filme no cinema, né? Aí aparece Van Damme, Belushi, caramba, uma galera, Little Richard, um monte de celebridades, sabe? Que tu vai catando assim, porra, olha, muito bacana, sabe? Ele é muito divertido. Toda vez que tá passando
na TV por assinatura, tá passando alguma cena, né, e tal. Aí eu dou uma assistida que, pô, eu acho muito legal, que ele tem aquele ritmo dinâmico mesmo, né, que o John McTiernan, ele era um diretor que sabia fazer esse dinamismo, né. A gente pega o Predador, que é de 87, mas a narrativa dele tem um ritmo extremamente atual, não é cansativa, não tem barriga, sabe, o filme vai... Do início ao fim te prende. Eu acho muito legal quando o diretor consegue contar uma história com um ritmo não tão frenético, um ritmo bom, que tu consegue entender a história, que tu não te cansa de ver o filme, né? Diferente, assim, por exemplo, do Michael Bay, que faz um videoclipe, que é uma correria danada, e do Lars von Trier, que puta que pariu, moleque, 5 minutos e tu tá dormindo, né? Porra, não, Paulo, pelo amor de Deus, você tá esse não, cara, tá aí, Jesus. algum episódio a gente vai falar de filmes ou diretores superestimados. O Lars von Trier vai estar no topo da lista, porque, puta merda, moleque, o cara... Não, eu nem vou falar. Não. Eu acho desse filme bacana, o que eu gosto dele é justamente esse ritmo. Porque o diretor, né, ele sabe lidar com esse ritmo. Ele reinventou o filme de ação, né, com o Duro de Matar. O Duro de Matar, né? É um marco. Então, ele dá esse ritmo. Só o que eu acho dele, ele escolheu fazer essa metalinguagem toda, explorar ela praticamente. É um filme que ele é. Digamos que é um filme infantil de verão dos anos 80, né? Do começo dos anos 90. Uhum. E aí bota uma criança lá e tal. Então é um filme que é ligado, já é direcionado ao pessoal mais juvenil, né, um pouco. Apesar de ter aquela violência que a gente vê nessa latagem um pouco também. Não muita, mas tem. Uhum. E aí ele é um pouco galhofa também, né? Ele é bastante, então, muito galhofa. Eu acho que ele cai no meu conceito um pouco por causa disso. Mas ele se tornou muito cult, assim, um pouco depois, né? É bem cultuado o filme. As pessoas, elas começaram a redescobrir, a descobrir o filme, né? Acho que depois dos anos 2000, mas mesmo assim é um movimento muito tímido. Ele começou a entrar por assinatura, eu acho que ele começou a chamar mais atenção, mais até do que na época do home video, eu acho. Porque assim, teve uma coisa que pesou contra ele, é que o pessoal que assiste o filme do Schwarzenegger era o pessoal que viu o filme de tiro e tal, explodindo o pessoal como criador, não sei o quê. Aí quando ele vê que tem uma criança no meio, né, aí o pessoal pega assim, porra, um daqueles filmes de novo de comédia do Schwarzenegger, não vou assistir. Isso pesou muito contra ele, né, eu acho assim. E teve outra coisa também, vocês têm que ver uma coisa. Teve outra coisa também que pesou pra essa bilheteria dele. Uma semana antes, 7 dias antes, quem foi que estreou, você sabe? O Parque dos Dinossauros. Jurassic Park, o arrasa quarteirão daquela fase daquela década, assim. Porque até algum tempo atrás, né, década de 90, até a década de 90, início dos anos 2000, os lançamentos eram assim, os caras, se eles fossem suicidas, eles botavam um filme perto do Spielberg, porque o cara ia com certeza detonar. Só que aí a Sony pensou assim, porra, dinossauro, quem é que vai querer ver dinossauro? Aí já viu, né? Tomaram na tarraqueta, né? Eles não viram que... peraí, quem é que tá fazendo isso mesmo? E o Spielberg. Ih, moleque, lá vem ele, o novo tubarão. E foi. Eu considero... Naquela época, eles não se levaram em consideração que o Spielberg tinha dedo de ouro ainda naquela época. Né? Ele era Midas ainda. Né? Depois aquele já deu uma derrapadazinha, mas mesmo assim ele continua sendo um dos melhores diretores de toda a existência. Deu uma derrapada de bilheteria, porque de qualidade não. Qualidade continuou. Bilheteria é que... Porque o que dita a vida ou a morte de um diretor é a bilheteria, querendo ou não, né? Infelizmente é isso, não é a qualidade do filme. Né? Michael Bay tá aí pra provar isso. Né? O Weebo tá aí também. O Weebo. No caso, assim, eu também entra aquele mesmo esquema eu acho que é o mesmo esquema que eu penso do filme que o Bruno escolheu. Eu acho que hoje em dia ele tem uma certa aclamação, então eu acho que não dá pra dizer mais que ele é subestimado. Não sei te dizer porque é muito complicado. Esse aí é mais complicado, porque ele ao mesmo tempo que ele tem uma aclamação, não é uma aclamação também tão Eu acho que ele tem um nicho dele ali que admira ele, sabe? Isso que eu tava tentando dizer, né? Que tem aquela galera que realmente vê o valor do filme, né? Essa questão da metalinguagem, da diversão dele, o roteiro, essas brincadeiras. Tem uns momentos ali interessantes lá pelo final, que o Schwarzenegger tá puto, né? O Jack Slater, ele tá puto, cara, pô,
como é que você ia se sentir se soubesse que não tem controle nenhum sobre a sua vida e que tem a outra pessoa escrevendo as suas ações? Um cara disse: ah, vamos matar o filho dele e vamos deixar ele tendo que fazer terapia e pesadelos durante o resto da vida. Você ia ficar feliz com isso? Aí eu me lembrei de um outro filme, que esse não é subestimado, e que eu pensei, porra, é mais ou menos parecido com o questionamento que o Will Ferrell faz naquele filme Mais Estranho que a Ficção. Sim. Alexandre, que ele começa a ouvir a voz da escritora dizendo o que é que ele está fazendo. Ah, ele escova o dente todos os dias. Mais Estranho que a Ficção. Aí ele fica, cara, que eu tô tendo a minha vida controlada por outra pessoa, sabe? Aí, pô, o John McClane já tinha feito isso com Schwarzenegger 20 anos antes, sabe? É muito legal quando o cara bota essa metalinguagem de o personagem tá descobrindo que ele é um personagem. E tem as participações também, cara, o Gandalf é a morte. Caraca, quando vê aquilo dali... Era o Gandalf? É o Ian McKellen, a morte, é muito legal. Que ele entra, né, ele sai do filme, do sétimo selo, aí vai andando, ele toca num policial, aí o policial começa a tossir, cai no chão e tudo, aí ele entra lá no cinema, que o moleque tá tentando salvar o Jack Slater, né? Aí, não, você não vai levar ele, não vai levar ele. Não, mas eu não vim aqui levar ele, eu só tava curioso porque ele não aparece na minha lista. Né? Ou seja, um herói de ação é imortal. Pô, muito firme. Isso numa linha, uma linha que o cara escreveu. Ele não tá na minha lista, a morte dizendo, ele não tá na minha lista. Aí, pô, a gente pega os heróis de ação de cinema, de quadrinhos e tudo, eles existem há tempos, né? Antes da gente nascer, vão continuar aqui. Ou seja, a morte disse ali, ele é imortal. Né? O herói é imortal. Eu acho muito bacana esse conceito que o cara escreveu nesse texto. Bem bacana. Cara, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu vou puxar aquilo ali que o Alexandre falou sobre o que pode ter prejudicado a questão do filme, do Schwarzenegger, né? Que tem criança, né? O famoso lá do Shower. Tem uma outra coisa. E realmente o cara pensa que tem até um estilo de filme de brucutus que fazem comédia com crianças. Tem aquele famoso daquele que passava no SBT. Te lembra que eram dois gêmeos? Bom, o Schwarzenegger, ele o The Rock também fez bastante isso, que ele fez o Tiro do Jardim de Infância. Tiro do Jardim de Infância, né? Ele fez o Irmão Gêmeos, fez aquele que ele fica grávido do Danny DeVito. Júnior, isso. Ele fez assim como o Schwarzenegger, eu não lembro agora, acho que tô me enganando, mas não sei se ele fez daqueles filmes com mamãe. Tipo o Stallone que fez aquele que parece uma mulher tira. Acho que o Schwarzenegger também fez um assim, se não me engano, não lembro. Fez. Não lembro o nome do filme, acho que ele fez um desses filmes também. Foi. Eu não me lembro também qual é o nome, né? Aí sempre tem aquela coisa, o Brucutu vai fazer um filme de comédia. O Vin Diesel fez aquele Operação Babá, lembra dessa? Sim. Sabe? Sim. Mas enfim. Bom, esse conceito, né, do que torna um filme subestimado, né? A gente é mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo me traduzir. Que é quando aquele filme, além dele não atingir um público, né, um público grande, uma boa bilheteria, etc., ele também não vai legal com a crítica, os reviews, o lançamento dele não é aproveitado, tudo, e continua assim. Claro que há aqueles exemplos de filmes que foram um desastre e que aos poucos foram saindo do fundo do poço, né? O Sonho de Liberdade que o Bruno falou aí, ele foi mais ou menos isso, porque ele teve só 16 milhões, né, quase metade do orçamento dele só, que ele pegou na bilheteria, até que começou a ter premiações e as pessoas verem o valor dele, que ele foi subindo. Blade Runner também foi a mesma coisa, né? O Blade Runner foi uma porcaria no seu tempo. As pessoas fizeram fila apenas no final de semana da estreia. Depois era uma sessão por dia apenas que tinha de Blade Runner, né? E agora ele é o maior
clássico de ficção e futurologia e não sei o que, todo mundo baba ovo pra caramba de Blade Runner. Mais influente, né? Roubar essas coisas todas, né? Isso, né? Agora, o Blade Runner é foda pra caramba, mas quando eu tenho aquela edição especial do Blade Runner, que eles estão falando as entrevistas, né, com os produtores, diretores e tudo e tal, que os caras, eles achavam, ele vai faturar 100 milhões de dólares e não sei o que. Aí depois que não faturou nada, ele, é uma porcaria isso. Aos poucos é que foi melhorando, né? Quando o Ridley Scott lançou aquela edição, né, edição do diretor, aí foi cortando aqui, adicionando coisas ali e tudo, aí que o pessoal, olha, que filme bom, que maravilha esse filme, né? Aí desses aqui, o Segredo da Cabana realmente é muito subestimado. É uma pena que o Segredo da Cabana não seja tão visualizado assim. Eu acho que é um filme que merece, né? Ele merece, pelo menos pelo público jovem, né? Ele deveria ser muito bem visto e avaliado, né? O último grande herói que eu falei, como a gente estava conversando antes, ele está sendo descoberto nos últimos tempos por um nicho, uma galera que tá se interessando por ele, mas o grande público até hoje caga e anda pro último grande herói, né? Então esse conceito do filme subestimado, ele é muito amplo, ele é extremamente subjetivo, na verdade, né? Eu acho que existem vários níveis de subestimação. Acho que cada filme tem sua história de subestimação, né, na verdade. A gente tem que, então, acho que talvez o conceito não seja tanto unânime, né? Talvez tenha que ser mais aberto para ver que cada filme tem sua história curiosa, talvez, digamos assim. Alguns brilham, alguns ficam sempre no ostracismo, outros brilham de uma vez, outros demoram para brilhar. É que nem, por exemplo, os artistas, né, de antigamente, os grandes pintores, né? Muitos demoraram muitos séculos para serem reconhecidos finalmente, né? Como Van Gogh, o Gauguin, né? Tem essa história aqui. Então acho que essa questão da arte, do cinema, ela se repete nos tempos atuais ainda. E cada um tem seu caso, né? É o caso, por exemplo, do último grande herói, que eu acho que ele é reconhecido hoje em dia por seu nicho, por ter essas qualidades, né? Essas camadas, mas eu acho que o que evita ele de subir são algumas características que ainda tornam ele, eu acho que não é um grande filme, sabe? Não acho que ele seja um grande filme. Eu acho que ele é um filme mediano, tem um certo conteúdo ali nele para ser lido. Enfim, então é isso. Eu acho que ele é tão perspicaz, por exemplo, quanto o Segredo da Cabana, né? Exatamente. Concordo com o que o Alexandre falou. Porque isso, por exemplo, é uma coisa que, essa questão da subestimação é uma coisa que acontece ainda hoje. Que, por exemplo, recente, aquele filme A Bruxa, por exemplo, né? Foi um filme que foi subestimado, tem uma bilheteria baixíssima, mas que hoje em dia ele é cultuado, né? Porque muita gente vai ver aquele filme de terror, né? E tal. E foi até vendido, acho que também ajuda a forma como o filme é vendido também, né? Ajuda ele naufragar ou não na bilheteria, né? Ser esquecido, desaparecer. Porque no caso da Bruxa, ele foi vendido como um filme de horror normal desses que a gente vê, né? Justamente na época agora que a gente tem o sobrenatural, tem Invocação do Mal. Invocação do Mal, né? Quando na verdade ele é um outro gênero de terror, né? Ele é muito mais dramático e psicológico até, o terror muito da mais Bruxa. Até intimista, né, digamos assim. Isso. Eu dei uma olhada. Eu não vi esse A Bruxa todo, assim, do início ao fim, só de uma porrada. Eu vi algumas cenas assim, e ele é meio claustrofóbico, até porque a ambientação dele, né? Aquela casa pequena, as pessoas uma do lado da outra, aí a câmera muito perto dos atores e atrizes, sabe? Aquilo dali dá até uma certa tensão maior ainda, né? Porque você fica vendo a expressão, você vê a expressão dos atores. É que nem aqueles filmes que não mostra o monstro, só mostra a expressão das pessoas olhando aquilo dali, né, e tudo. Eu acho muito interessante essa narrativa da Bruxa. E constrói uma tensão diferente, né, do preconceito e tal. É muito legal o filme, assim, eu achei muito bacana. Não é o filme de terror que eu queria ver, mas eu me surpreendi com ele. Eu acho que essa cultuação que ele recebe agora, eu acho que tem razão. Eu acho que ele tem sua qualidade, sim. Mas é aquela coisa, se for ver também, a bilheteria dele foi fraquíssima também. O próprio modo como ele foi vendido, né, já estragou, assim. Assim, é fraquíssimo, assim, porque foi gasto nele, até que foi bom, né, a bilheteria.
Não é aquele tipo de filme rasa-quarteirão e tal. Foi preciso. E custou 13 milhões, mais uns 3 milhões pro lançamento externo, e aí fez 40 milhões no mundo todo, né? Quer dizer, localmente ele não deu retorno localmente. Né? Preciso fazer toda a bilheteria mundial para ele ter algum retorno. Bom, é isso, gente. Algum recado? Nenhum, né? Não, eu tenho um recadinho para dar aqui, uma dica, pessoal que curte o YouTube, para vocês também, meus amigos, porque é o seguinte, eu tenho alguns anos para cá, eu tenho substituído minha programação da TV aberta, né? Às vezes até de TV a cabo por internet, né? Por streaming e tudo. Uhum. E aí tem muitos canais do YouTube que lançam curtas cinematográficos, que são muito bons, de vários gêneros. E eu queria recomendar alguns para vocês e para os ouvintes, entendeu? Para darem uma olhada. Até porque, por exemplo, tem muito filme de terror, né, que ele nasce a partir de um curta-metragem, por exemplo, né? Filme de ficção também, tem uns que nascem de um curta e depois são vendidos para Hollywood e viram longa-metragem, né? E alguns saem desses canais, assim, por exemplo. Tem um canal que é o Screen Fest, depois eu passo por escrito para vocês colocarem na postagem, né? O Crypt TV, o Screen Fest e o Crypt TV, eles são filmes de terror, né? Terror, horror, suspense, né? Vários gêneros, são vários curtas. Toda semana tem um curta e ele já tem dezenas, centenas de curtas lá para assistir. Quem quiser assistir vai perder dias inteiros ali vendo coisa legal e tal. E tem uns que são continuados, que são séries, assim, sabe? Em várias partes. E tem também o Dust e o Film Riot. Eles são canais de filmes de ficção científica, né? Tecnologia, tem computação gráfica, alguns, outros são só mesmo questão da ficção, legal, bem aplicada. Todo tipo de ficção, distopia, alienígenas, tecnologia, entendeu? É bem legal. E tem o The C.G. Grows. O C.G. Grows, ele também tem filmes de ficção, mas a maioria são animações, entendeu? Curtas-metragens animados, né? Tanto cômicos quanto também de ficção e ação. Então fica essa dica para vocês aí, quando vocês estiverem pelo YouTube zanzando, dá uma assistida nesses filmes aí, que são uma programação para semanas de entretenimento aí. Pô, legal. Valeu pela dica, Alexandre. Então, e alguns tem legenda em português, viu? Legal. Olha, bacana. Pô, obrigado pelas indicações aí. A gente vai dar uma olhada, né? Vamos dar uma chance também, que tem muita coisa bacana no YouTube. É maior, eu acho, né? Que é muito maior do que qualquer programação mundial, assim. Pena que a galera só quer ver os caras jogando merda um no outro, fazendo cuecão, vamos fazer bug jump essas idiotices, né? Mas enfim, é aquilo que eu falei no início, né? Nunca subestime a capacidade humana de fazer merda. Mas enfim, então é isso, galera. Bom, nenhum recado mais. Até a próxima vez. Até mais, galera. Até mais. Até mais. Até mais.